Zen em quadrinhos. Estou trazendo aqui um livrinho bem bacana, descontraído, aqueles tipos de livros gostosos para ter na cabeceira da cama, ou na entrada de casa, ou na entrada do consultório. Esse livrinho aqui é do Tsai Shishung, e ele traz um monte de historinhas zens, assim, em quadrinhos, com uma moralzinha, coisa super gostosa de ler. Vou trazer para vocês algumas das minhas favoritas aqui. Tem uma historinha que se chama Por que Estou Aqui? Um velho monge estava secando vegetais sob o sol quente. Aí um outro monge pergunta, qual a sua idade? 68 anos. Então, por que ainda está trabalhando tanto aqui? Porque eu estou aqui. Mas por que está trabalhando sob esse sol quente? Porque o sol está lá. Aí a conclusão dele, né? O céu e a terra cuidam de tudo, mas deveríamos agir sem contar com os resultados e tentar ter sucesso sem falar muito sobre isso. Se trabalharmos sem reclamar, seremos uma parte integrante do céu e da terra. Por que você está aqui, neste planeta, neste momento? Essas historinhas bem legais, porque elas dão essas reflexões assim, esses insights bacanas. Tem uma outra que eu sempre uso em consultório, que é a mulher chorosa. Uma velha era conhecida como a mulher chorosa, pois chorava o tempo todo. Ela chorava em dias chuvosos e em dias ensolarados. Então um monge está passando e pergunta, senhora, por que chora o tempo todo? E ela diz, porque eu tenho 2 filhas, uma se casou com um vendedor de sapatos e outra com um vendedor de guarda-chuvas. Quando o tempo está bom, penso em como as vendas de guarda-chuva estão ruins. Mas quando chove, penso que ninguém vai sair para comprar sapatos da minha outra filha. E daí o monge diz, mas em dias ensolarados, devia pensar em como as vendas de sapatos estão boas. E em dias chuvosos, em como estão boas vendas de guarda-chuvas. Nossa, é verdade, tem razão. E daquele dia em diante, a mulher parou de chorar e, em vez disso, passou a rir todos os dias. Historinha básica que nos fala sobre como que a gente encara as coisas. Então, a partir de um determinado ponto de vista, a gente pode ver uma grande tragédia em alguma coisa, e a partir de um outro ponto de vista, a gente pode encontrar na mesma coisa algo muito bom. Isso não é ser poliana, né? Ou tentar tapar o sol com a peneira. Muitas vezes as situações são difíceis e a gente tem que enfrentar essas dificuldades. Né? Esse tipo de reflexão vale no sentido da gente olhar para a vida da gente e ver o que naquilo que a gente se sente mal, naquilo que a gente encara como algo negativo, se realmente existe algo de positivo naquilo. Né? Porque muitas vezes aquilo que a gente encara como triste, como doloroso, é apenas um ponto de vista e não um fato. Né? Tem uma outra aqui, o som do vale. Certa vez um budista foi às montanhas procurar um mestre que o fizesse atravessar os portões do Zen. Eles têm muitas dessas expressões na filosofia oriental, né? E aí o cara chega e pergunta, né, pro mestre, onde é que estão os portões do Zen? E o velho responde, vindo para cá você passou por um vale? Sim. Por acaso ouviu o som dele? Sim. E o velho diz, o local onde ouviu o som do vale é onde começa o caminho que leva aos portões do Zen. Há bondade na flor que desabrocha e beleza na que murcha. Quando você puder ver a beleza e bondade em tudo que o cerca, terá atravessado os portões do Zen. É muito interessante, né, porque isso daqui faz uma analogia com a ideia cristã do reino dos céus, quando Jesus diz, o reino dos céus está entre vós, mas vocês não o veem. A busca dentro do Zen é entendida como algo externo, algo que eu preciso sair para buscar. Porém, a ideia é o contrário. A ideia é buscar dentro, é na experiência com o externo e não no externo que se localiza a ideia do Zen. Isso eu acho bem interessante. Tem uma outra que fala sobre o presente, o passado e o futuro. Um dia, caminhando pela selva, um jovem encontrou um tigre feroz que começou a correr atrás dele. Ele correu, mas logo chegou à beira de um penhasco. Descendo por um cipó, viu outro tigre embaixo. Então apareceram 2 ratos e começaram a roer o cipó. E o cipó estava quase arrebentando. E daqui a pouco ele viu um morango na rocha. Pegou o morango, comeu, falou, que gostoso. Não viva no passado, não se preocupe com o futuro, aproveite o momento. Ser feliz é agir conforme as circunstâncias, sejam elas quais forem. Então isso daqui é uma metáfora a respeito do tempo, né? Aquele tigre que corre atrás da gente, o passado. Aquele futuro, que é outro tigre, que está lá nos esperando. E os ratos que roem
aquela corda na qual a gente se segura antes de cair. No meio de tudo isso, dessa eterna perda do tempo, né? Nesse eterno tempo que passa, a gente pode aproveitar. Mas só se a gente olhar o morango e comer. Mais alguma aqui. 107. E o livro é todinho assim, gente, ó. Todinho cheio de historinhas, várias historinhas. Tem um traço bem gostoso também, né? O traço do autor é bem legal. Ah, essa é bacana. Juxi corta um dedo. Mais tarde, Juxi aceitou um monge muito jovem como seu discípulo, e ele se sentava em silêncio vendo Juxi iluminar as pessoas com o seu dedo. Esse Juxi é um monge que iluminou-se a partir do mestre mostrando o dedo para ele, assim. Então ele mostrava o dedo para as pessoas e ajudava elas a se iluminarem. E aí tinha esse mongezinho, que era aprendiz dele, que ficava vendo ele fazer isso. E quando o Juxi não estava por perto, o jovem tomava o celular às escondidas, e como ele, ficava mostrando o dedo para iluminar os outros. E aí o mongezinho chega pro Juxi e fala: mestre, as pessoas perguntam sobre o Dharma e eu mostro meu dedo que nem você ensinou, né? E aí o cara saca uma faca e tchof, arranca o dedo fora do cara. Você age como um papagaio, isso não é o Zen. E aí o cara sai todo choroso, né, com a mão ensanguentada, né? E aí o monge dá um berro: que é o Zen? E daí o mongezinho olha meio atordoado assim pra ele, né, com a mão ensanguentada. E aí o cara mostra o dedo de novo. Pá. Moral da história. Você só passa a saber o que os outros sabem intuitivamente a partir de seus próprios esforços. Eu gosto muito dessa história e trago ela muito em terapia, porque muitas vezes as pessoas acreditam que fazer terapia ou que buscar o seu autodesenvolvimento significa ler livros, né? Eu gosto muito de livros, mas o livro em si, ele não é a solução. Ele talvez te aponte para algo, e a partir da tua experiência com este algo, se você fizer algo, né, experimentar, aí você vai ter algo para aprender. É na experiência que a gente consegue a sabedoria, e não na repetição. Então não adianta nada você ler um monte de livro bacana e ficar repetindo aquilo, porque isso não vai te fazer uma pessoa mais sábia, né? Isso vai mostrar que você tem um monte de conhecimento intelectual, mas se esse conhecimento se transforma em ato, é outros 500. Né? Essa é a moral dessa historinha aqui. E uma última aqui para encerrar, que essa eu acho bem legal. Inferior a um palhaço. O monge Shuduan de Baiyun era muito ativo, mas não tinha senso de humor. Seu mestre certa vez lhe perguntou: quem foi seu mestre anterior? O monge Shalinyu. Ouvi dizer que ele obteve iluminação quando escorregou numa poça de água e até escreveu um poema sobre isso. Daí o monge dizia: sim, eu me lembro do poema. Tem uma pérola brilhante, por muito tempo obscurecida pelo pó. Agora o pó se foi e o brilho voltou iluminando os rios e as colinas. E aí esse novo monge começa a cair na gargalhada, sai rindo, né, tendo dor de barriga de tanto rir. E o Shudan não conseguiu entender o porquê que o cara riu e ficou pensando a noite inteira, né? Tipo, meu Deus, será que aconteceu? E vai perguntar na manhã seguinte, né? Por que você riu tanto com o poema do monge? O professor dele pergunta: você viu o palhaço que veio aqui ontem? Sim. Daí o cara pergunta: há um aspecto em que você é inferior a ele. E qual é, mestre? Ele gosta que as pessoas riam e você tem medo quando as pessoas riem. E aí quando o cara ouviu aquilo, ele se iluminou. Né? Essa história fala sobre a transcendência do racional e do racional. Né? Buscar o Zen. Ao buscar o Zen, evite ser austero e levar muito a sério as reações das outras pessoas. E eu acho bacana isso, porque muitas vezes as pessoas, quando estão em processos evolutivos, elas se tornam muito sérias, muito sisudas, e acham que tudo tem que ser seguido, né? Uma regra. E não é assim a vida. Né? Inclusive, quando o Joseph Campbell coloca, né, que uma das pedras fundamentais do processo mitológico é o humor, porque é no humor que a gente se desvencilha de toda aquela seriedade e pode voltar a se tornar criativo. Né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado das historinhas. Tem um monte de outras. Ele tem outros livros também. Tem o Tao em quadrinhos, que é super bacana também. Fica aqui a referência para vocês. Zen Quadrinhos do Tsai Chi Chung. Abraço!